E aí, pessoal? Bom, nessa aula aqui eu vou explicar de uma maneira muito resumida as etapas. Quais são as etapas do desenvolvimento, né? O que você precisa fazer na hora que você está pensando em desenvolver uma interface, fazer um estudo de UX, de UI. Como é que você precisa planejar para você atuar junto com a equipe de programadores e fazer uma interface mais adequada, beleza? É uma coisa bem resumida, tá? Depois você olha aí outros conteúdos que eu coloquei lá também na nossa plataforma. Então, quais são essas etapas de desenvolvimento? Bom, primeiro, vou mostrar para vocês primeiro o ciclo de vida simples, que é o mais famoso não, o mais antigo, né, que a gente tem aqui, que é esse modelo aqui, o modelo em que a gente tem, primeira coisa, primeira etapa, identificação de necessidade para estabelecer os requisitos, ou seja, a gente tem que conversar com o usuário, depois disso a gente faz um design, depois disso a gente constrói uma versão interativa, ou seja, uma versão que a gente consiga testar com o usuário, faz essa avaliação com o usuário. Se ele ficou bom, pronto, produto final. Se ele não ficou bom, aí eu volto ou para a etapa de redesign, para fazer o redesign, ou eu volto para o início para fazer uma identificação das necessidades e requisitos, tá? Novamente. Na verdade, isso é um processo, é um ciclo, beleza? Então, para cada vez que você passar por esse ciclo, você pode voltar para a fase anterior conforme os feedbacks que você for percebendo. Esse é o modelo mais tradicional, o modelo antigo, já que todo mundo já conhece. Mas agora a gente tem o modelo de Design Sprint. O modelo de Design Sprint ele foi desenvolvido pelo Google Ventures e é justamente um modelo para você testar e aplicar ideias muito rapidamente, num intervalo de uma semana. Né? Eles começaram com Design Sprint de uma semana. Hoje já tem um Design Sprint 2.0 que vai até a quinta-feira. É apenas 4 dias, né? Já reduziu um dia. Mas como é que funciona isso na prática? Na prática é o seguinte: no primeiro dia, os designers, né, vão entender qual é o problema. Quem são os usuários, quais são as necessidades, qual o contexto de uso, enfim, uma revisão sobre os competidores, a concorrência, formular uma estratégia. Isso tudo no dia 1. No dia 2, eles vão divergir, ou seja, eles vão começar a pensar como que eles podem criar ideias para isso, para poder resolver esse problema do usuário. Então, num dia só para pensar sobre isso. No dia 3, aí eles vão escolher quais foram as melhores ideias, os melhores raciocínios, os melhores insights e vão construir um storyboard para poder depois, no outro dia, começar um protótipo. Então, no quarto dia, eles constroem um protótipo rapidamente, focado na usabilidade, ou seja, a usabilidade, deixar o negócio mais simples possível para o usuário, e no último dia eles vão colocar isso na prática, vão validar isso com os seus usuários. Né? Vão colocar os usuários para usar o protótipo. Mas como assim, professor? Eles programaram um dia? Não. Protótipo não precisa ser necessariamente um negócio feito com código, tá? A gente vai aprender nessa disciplina que prototipação não é para ser feito com código. Nas primeiras etapas, na etapa que você está começando a aprender sobre como que você vai construir, você não vai desenhar com código, você vai desenhar na mão mesmo, no papel, no software, mas é um negócio muito mais simples. Eu vou explicar para vocês daqui a pouco, tá? Então, essas são as etapas do Design Sprint. E a que a gente vai usar aqui é essa aqui, ó, o Double Diamond, né, o duplo diamante. Isso aqui é muito legal, por quê? Porque ele funciona da seguinte maneira. São 4 etapas, né? Descobrir, definir, elaborar e entregar. Ou seja, na primeira fase a gente tem uma noção do problema, a gente vai descobrir um pouco mais sobre ele, a gente vai fazer uma pesquisa, certo? Uma pesquisa. Depois que a gente entender um pouco melhor dessa pesquisa, a gente vai começar a definir, ou seja, a gente vai ter vários insights de ideias. E no final desses insights a gente vai ter um problema bem definido, a gente vai conseguir saber o que é que a gente precisa resolver. A partir de então a gente vai começar a elaborar, ou seja, vai criar várias ideias diferentes para esse tipo de problema. E na outra fase, na fase de entrega, a gente vai começar a prototipar. Ou seja, quando a gente chegar aqui nessa fase, a gente já tem uma solução para um problema que já foi definido, tá? Então aqui no começo a gente tem uma noção, no meio a gente define um problema e no final a gente já tem uma solução para esse problema que foi definido, tá? Existem outros tipos de explicação para isso, né? Por exemplo, na fase de descoberta, a gente vai ter métricas, a gente vai ter visão de produto, a gente vai ter visão de longo prazo, a gente vai ter regras de negócio, benchmarking. Numa fase de definição, a gente vai fazer entrevista com o usuário, estudo etnográfico, criação de personas e jornada de usuário. Na fase de ideação, um esboço, os protótipos, wireframes, né? A gente vai fazer validações de soluções. E na última fase, na fase de entrega, a gente faz os testes de usabilidade, o refinamento, o design e a codificação. Então, assim, eu quero que vocês entendam nisso é o seguinte. Quando a gente vai falar de desenvolvimento de interface, quando a gente vai falar de UX design, UI design, quando a gente vai falar de experiência de usuário,
A gente precisa colocar o usuário no centro do processo, tá? Então esquece aquela maneira em que o programador senta, ele sabe tudo, ele vai lá, ele faz do jeito dele, assim, não é assim que funciona. Você precisa começar a criar essa cultura de primeiro preciso ouvir o usuário para saber o que é que eu vou fazer. Primeiro entende o usuário, porque isso é a tendência já de alguns anos para trás, mas isso é a tendência para os próximos anos. As empresas já perceberam que isso é uma necessidade real, tá? Não adianta fazer as coisas da minha cabeça, eu tenho que entender o usuário. E isso que você está vendo aqui, esse formato aqui do duplo diamante, ele é um formato em que você consegue com as etapas bem definidas, fazer tarefas bem definidas para cada uma delas. E é isso que a gente vai fazer nessa disciplina, tá? Eu tenho os conteúdos separados por etapas, conforme você está vendo aí, a etapa da descoberta, a etapa da definição, a etapa de você desenvolver e a etapa de você entregar. Tá tudo bem organizadinho aí. Então, para cada uma dessas etapas, a gente tem assuntos diferentes, assuntos específicos para conversar, certo? E aí, como é que vai funcionar? Cada vez que você faz uma coisa, você passa por uma etapa, esse resultado vai para a próxima. Depois, na próxima etapa, você desenvolve uma tarefa, essa tarefa vai ser usada na próxima etapa, e assim por diante. Quando você percebe que você não fez um trabalho, de repente, adequado, não tem informação suficiente, você volta para a etapa anterior. Então, vou dar um exemplo aqui. Eu percebi aqui, eu fiz uma jornada, eu fiz entrevista de usuários, eu fiz todo um processo de entendimento, de definição do meu usuário. Depois eu vou para a parte de prototipação. Só que na hora que eu vou fazer a prototipação, eu percebi que algumas coisas não ficaram boas. Uma funcionalidade ele não entendeu, ele achou que estava em um lugar e estava em outro, então eu tenho que voltar, entender um pouco melhor o que é que eu preciso saber, para depois prototipar novamente. Tá? Então é um processo que você pode o tempo inteiro ir voltar e voltar. Na verdade, esse processo não acaba assim. Ele só acaba quando você define prazo mesmo, né? Porque se você fosse pensar mesmo nas necessidades, é um processo que levaria mais tempo. Mas então, vocês precisam definir prazos, e durante esses prazos vocês fazem o máximo possível de interação entre as fases anteriores e posteriores para você ter um produto de qualidade, tá? Aqui tem uma outra maneira de falar a mesma coisa, tá? Aqui é uma outra maneira. Aqui a gente tem o Double Diamond, o duplo diamante, mas em algumas outras bibliografias você pode encontrar isso aqui, 3 diamantes. Mas na verdade é a mesma coisa, tá? Não muda nada. A única coisa é que eles criaram um diamante a mais para falar da parte de prototipação e entrega. Então, não muda muita coisa não, porque o processo é sempre o mesmo, tá? Então, a gente tem a cada uma dessas etapas, a gente tem tarefas bem definidas, métodos bem definidos, e cada vez que você realiza uma tarefa, isso vai ser usado na etapa posterior, e assim sucessivamente.